Isaías, capítulo 41, do versículo 18 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 41 do versículo 18 ao 20. Abrirei rios em lugares altos e fontes, no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei o ermo, a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Eu quero trazer uma palavra para você sobre o que somos no deserto para fazermos a diferença nessa vida. Uma introdução aqui para você, para situar você. Não custa nada, eu sempre digo, a gente tem uma mania de pregar e achar que todo mundo sabe tudo na igreja, porque já está um montão de tempo. Eu tenho dito isso para evangelistas e para os pastores aqui. Fala alguma coisa e explica, mesmo que toda ou 90%, 80% da igreja saiba. Mas tem sempre gente nova, tem novos crentes, que você tem que estar repetindo o conhecimento, certo? O deserto, na tipologia bíblica, o deserto simboliza a nossa trajetória aqui nesse mundo, até chegar a Canaã, o céu. Deserto também significa lugar de tribulação, de adversidades e de lutas, né? E aí nós lemos um texto que fala de árvores. Na Bíblia, árvore simboliza, tipifica homens. Isaías 61:3 diz que nós vamos ser como árvores de justiça, plantados pelo Senhor, plantação do Senhor. No Salmo 1, versículo 3 diz: pois será como árvore, está falando de homens, de seres humanos, plantadas junto a ribeiros que dão seu fruto na estação própria. E Jesus, em Mateus 7, a partir do versículo 17, toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz mau fruto, não pode a árvore boa produzir mau fruto, nem a árvore má bom fruto. Porque pelo seu fruto conhecereis, e a árvore que não dá fruto, corta e lança-se no fogo. Está falando de seres humanos. Está falando do homem, homem como ser humano. E aqui tem uma coisa interessante. Os 7 tipos de árvores que são mencionadas aqui nesse texto, elas não são árvores do deserto. Mas o texto está dizendo que elas vão ser plantadas no deserto para serem frutíferas. Isso é profético. Você foi plantado aqui nesse mundo, você não é desse mundo, mas você está plantado aqui para ser frutífero. Como diz o Salmo 119, versículo 19: sou peregrino na terra. 1 Pedro 2,11 fala peregrinos e forasteiros. Isso é, estamos de passagem aqui. Eu vou deixar, eu vou falar aqui dos diversos tipos, de árvores. Eu vou deixar a oliveira como última, para a gente poder fazer uma analogia e entender, sobre um pouquinho dessas árvores, o que elas representam, e que representa a minha vida e a sua vida, tá certo? E que vai dizer o que nós somos no deserto. Então a primeira árvore aqui, eu sou cedro do Líbano. Eu quero que você repita, eu vou contar 1, 2, 3, eu quero que você diga: eu sou cedro do Líbano. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Eu sou cedro do Líbano. Está dizendo aqui, eu vou plantar o cedro no deserto. Ele não é do deserto, mas para a gente poder saber que árvore é essa, alguma coisa, não nada sofisticado de cada árvore dessa, você tem uma ideia do que Deus está querendo dizer acerca da minha vida, da sua vida, nessa trajetória aqui. Ele possui um crescimento sustentável, é forte, seguro e durável. É o cedro. Pode bater vento forte, pode bater tempestade, não derruba e não quebra, é você.
Pode vir vento forte de tribulação, de adversidade, pode bater com força. Você não vai nem ser derrubado e também não vai ser quebrado. O cedro foi utilizado na construção do templo, de palácios e de embarcações. Sabe por quê? Porque ele tem uma poderosa resistência. Eu vou dizer o que você é numa linguagem popular. Você é madeira de dar em doido. É o que eu e você somos. Nós somos madeira de dar em doido. Tá? Pode bater, pode vir onda, pode vir chuva, pode vir vento, pode soprar tribulação e adversidade, e você continua firme e em pé. O cedro pode alcançar até 37 metros de altura, até. Isso significa que você pode alcançar lugares altos. Aquilo que está em Deuteronômio 28:13. Vou botar vocês como cabeça, não por cauda, estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres os meus mandamentos e praticar o que eu estou mandando. Então Deus quer colocar você em lugares altos, porque você é cedro. A segunda árvore que eu quero falar aqui é a chamada árvore de cita ou acácia. É um desses dois nomes. E eu quero que você repita, certo? Então, repetir, porque é só a árvore que nos representa. Eu sou árvore de cita ou acácia, vamos? Eu sou árvore de cita ou acácia. Eu não pedi para você dizer eu sou cita ou acácia, porque tem homem aqui, fica um negócio meio chato. Então, eu estou contextualizando, né? Eu sou árvore de cita ou acácia, né? Utilizada para construir elementos sagrados. Essa árvore, utilizavam ela para fazer a arca, né? A mesa, né? Ela era utilizada para esse altar. E por quê? Porque essa árvore é utilizada para produzir elementos sagrados, porque ela resiste à putrefação. Ela não fica podre, é incorruptível. Olha que coisa linda. Ela resiste à putrefação. Ela não fica podre. Ela é incorruptível. Ei! O deserto não vai matar você. O deserto não vai destruir você. O deserto não vai apodrecer você. Você vai além do deserto. Você é incorruptível. Lembra do que Paulo diz em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 53? Convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isto que é mortal se revista de imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de mortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai apodrecer no deserto. Você é incorruptível. Agora você também pode dizer isso aqui, uma outra árvore, a terceira. Eu sou árvore de murta. Aí, ó. Você pode dizer, eu sou árvore de murta. 1, 2, 3, já. Eu sou árvore de murta. Essa aqui é interessante. Vou até beber um pouquinho d'água. Ninguém gosta disso, mas essa aqui é interessante. Essa aqui, quando ela é esmagada, ela produz óleo aromático e perfume. Entende tu esse mistério revelado? Quando ela é esmagada, não cheira mal. Quando é esmagada, não murmura. Quando é esmagada, óleo aromático e perfume. Como diz Paulo em 2 Coríntios 2, né, versículo 14 e 15, nós somos aqueles que têm o bom perfume de Cristo.
onde você chega, inunda o ambiente, manifesta Jesus com intensidade quando o couro está comendo no teu lombo. Existem vários testemunhos que aí, vários, de crentes em hospital, em estado terminal, fazendo o médico chorar, fazendo a enfermeira chorar, sendo esmagado pela luta e pela adversidade, mas exalando o bom perfume de Cristo. Fala com intensidade acerca de Jesus, mesmo nas maiores lutas e adversidades da vida. Olha aqui uma outra árvore, ó. Essa aqui também é muito interessante. Eu sou faia ou cipestre? É um desses dois nomes. Vamos lá, vamos repetir. Você pode dizer, eu sou árvore de faia ou cipestre? Vamos lá, 1, 2, 3, já! Eu sou árvore de faia ou cipestre. Essa árvore aqui possuía, ou possui, várias funções terapêuticas. Tá? Cura feridas, não faz feridas. Você foi feito para curar feridas, não para fazer. Já está doendo? Não é mais, irmão. Essa árvore, a função medicinal dela, estanca hemorragia. Para a hemorragia, essa árvore. Ela não contribui para o mal, ela estanca o mal. Sou eu e você, irmão. Aqui, ó. Sou eu e você. Você foi feito para curar feridas. Aquilo que está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que de Deus mesmos somos consolados. Olha que coisa tremenda o texto está dizendo. Você passa lutas e adversidades, é consolado pelo Senhor, passa a ser professor em tribulação, para consolar outros. Não é para massacrar outros, é para consolar outros. E quando Hebreus 12, 15 diz, ninguém se prive da graça de Deus, brotando alguma raiz de amargura, vos perturbe e a muitos se contaminam. Você não. Você foi feito para estancar problema, não para promover problema. Agora essa árvore aqui é interessante, porque essa árvore aqui, a característica dela atinge grande massa da igreja. Eu sou árvore de olmeiro. Olha que nome legal. Põe aí na tela aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou árvore de olmeiro. Sabe o que é olmeiro? Forte, flexível, resistente a impactos. E agora o mais interessante, sustenta a videira. Forte, flexível, suporta impactos e sustenta a videira. Não é protagonista. Ninguém fala do olmeiro, fala da videira. Mas ele tem uma importância fundamental. Ninguém conhece, não aparece, ninguém sabe quem é, o nome nunca foi citado no púlpito, ninguém viu o que ele está fazendo, mas é sustentáculo da igreja e do reino aqui na terra. Meu irmão, você lembra do profeta Elias? Lá em 1 Reis 19, depois da ameaça de Jezabel, mulher de Acabe, ele entra em depressão, deseja morrer, aí Deus trava um diálogo, até uma cura terapêutica. O que você tem, Elias? Fala, desembucha. Aí ele vai dizer, a partir do versículo 14 mais ou menos, Senhor, só eu. Israel se desviou, só eu que fiquei. O Senhor disse assim, rapaz, linguagem traduzida, atualizada por Silas Malafaia, deixa de ser besta, tem 7.000 que não dobraram o joelho.
Ninguém sabe o nome de nenhum desses 7.000. Mas não dobraram o joelho a Baal. Não dobraram o joelho a deuses estranhos. 7.000 que ninguém sabia o nome. Você lembra de Paulo em Romanos 16, quando ele cita 26 a 27 cooperadores? O máximo que você se lembra é Áquila e Priscila. No máximo. Tem 24 ou 25 cooperadores fundamentais para o ministério de Paulo, que ninguém lembra do nome. E que Paulo deixa registrado em Romanos 16. Ninguém sabe. Ninguém reconhece. Agora esse aqui é o mais interessante para mim. O apóstolo André. Esse é o mais interessante. O primeiro apóstolo a ser chamado. Depois você vê João 1, do versículo 40 a 42. O primeiro a reconhecer Jesus como Messias. É ele que leva seu irmão Pedro a Cristo. Lembra da história da multiplicação? Nas narrativas de Mateus, né? Dai-lhes voz de comer. Aí um deles disse assim: como? Nem 200 dinheiro dá para alimentar esse povo todo. Mas a narrativa da multiplicação dos pães e peixes em João 6,8 é André que diz: tem aqui um garoto com 5 peixes e 2 pães. É 5 peixes? 5 pães e 2 peixes, eu inverti. Já estou querendo mudar a Bíblia. Hã? Quem faz isso é André. Olha André. Está em João 12, do 20 ao 22. Os gregos vão a Filipe. Queremos ver Jesus. Por que Filipe não chamou para falar com Pedro isso? Por que Filipe não chamou João para falar com João sobre essa questão? Ele vai a André, ao nível que era o cara. Uma aparência, não está na cara do gol, mas tem fundamento, tem estrutura. Então Filipe vai a André dizer que os gregos queriam ver Jesus. E André, com Filipe, leva os gregos até Jesus. Eu estou te mostrando que está na Bíblia. Não é famoso. Quantas mensagens você já ouviu sobre André? Quantas vezes você ouviu a menção dele? E da importância dele? Eu queria dizer uma coisa para você. Ninguém pode te perceber, ninguém pode te reconhecer, mas o Senhor Jesus sabe muito bem quem você é e o trabalho que você realiza no reino. É, meu irmão. Depois tem um outro tipo de árvore, o álamo ou o pinheiro. Dá para você dizer: eu sou árvore de álamo ou pinheiro? Vamos lá? Tinha uma função de ornamentar e também de resistência contra o fogo. Significa que onde você chega muda o ambiente. Você chegou Jesus com você, chegou o Espírito Santo com você. Se o ambiente é de tristeza, é de alegria. Se é de miséria, vai começar a coisa a acontecer. Onde você chega, você muda o ambiente. Olha que coisa linda. E a última árvore que eu deixei ela por último. Oliveira. Você pode dizer: eu sou oliveira? Eu sou oliveira. Bem, a oliveira, ela tem, é interessante, 6 metros para baixo, a raiz vai em busca de água. Ela pode ir até 6 metros, até achar água. E ela cresce 6 metros. 6 metros para baixo, 6 metros para cima. Ela imita Cristo. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. É o crescimento ideal que está lá em 2 Pedro 3,8. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Cresce diante dos homens, mas cresce também diante de Deus. Tem gente que cresce diante dos homens, mas é zero em crescer diante de Deus. Outros crescem diante de Deus, mas é zero em relação aos homens. Em outro detalhe, que a Oliveira me mostra aqui, é que ninguém impede
Quando você quer ter um relacionamento profundo com Deus, você rompe qualquer terreno. Você rompe qualquer terreno. Está aqui, meu irmão. Agora, olha outra coisa interessante da oliveira. Onde ela é decepada, nasce 5 novos troncos. Onde cortam a oliveira, vai nascer 5 novos troncos. Tinha 1 é 5. Tiraram alguma coisa com você? Você não vai diminuir, vai multiplicar. Tiraram alguma coisa de você? Você vai crescer. Você não vai diminuir. Porque afinal de contas, você é oliveira. Dá para dizer, eu sou oliveira. Uma outra coisa da oliveira, ela sobrevive onde poucos conseguem sobreviver. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que você consegue sobreviver onde ímpio não sobrevive. Você consegue atravessar lutas e adversidades que outro perece. Você não. Você é oliveira. Você não perece por causa de lutas e adversidades. Agora, eu gosto dessa característica da oliveira. É que ela precisa de pouco cuidado para ser produtiva. A oliveira precisa de pouco cuidado para ser produtiva. Sabe o que significa isso? Maturidade e autossuficiência. Não precisa ficar paparicando e falando e repetindo 100 vezes. Não. Não precisa. É autossuficiente. Aprende. A gente vê na igreja isso. Crente com 20 anos de crente tem que estar com uma chupetinha espiritual. Dorme, neném, que a cuca vai pegar. Só falta cantar um hino para ele. Cheio de mimimi. Igual disse o pastor Galdino aqui domingo, que tem homem que tem uma plaquinha, sou sensível. Galdino domingo aqui, eu ri muito com esse cara. O nome do ministério de homens na igreja dele é Zé Boleto. É sério, Zé Boleto, para pagar conta. Homem é para pagar conta. Mas isso aqui, meu irmão, oliveira não dá trabalho, ela produz trabalho. Ela percebe onde é que é a necessidade. Você é oliveira. Onde há necessidade, estou lá para ser produtivo. É uma característica. Uma outra coisa, quinta característica, atinge séculos de vida. Eu estava lá em Israel, num dos lugares lá de Israel, em Jerusalém, disse assim, essa oliveira aqui tem mais de 1000 anos. Você não vai morrer no deserto, você foi feito para ser eterno. Sexto, a oliveira é uma madeira de alto polimento, ela dá um tremendo de um polimento, de brilho. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Você foi feito para brilhar nesse mundo, irmãozão. Agora, uma outra coisa linda da oliveira, ela tem múltiplas produtividades. Múltiplas produtividades. Quando é prensada, o primeiro azeite para o templo. Adoração. Olha aqui, queridão, você é oliveira? Primeira coisa que você foi feito é para adorar, reconhecer Ele como o Senhor. Depois vai para a prensa de novo. Segundo azeite. Alimentação. Dá-lhe voz de comer. Você está aqui para alimentar esse mundo faminto por Deus. Terceiro azeite. Iluminação. Já citei o texto. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quarto azeite. Botava na prensa, passava por 4. Quarto. Purificação. João 15:3 diz assim, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Aí você vai para Tiago 5:20, quando você converte uma pessoa para o evangelho, você cobre uma multidão de pecados. A pessoa está sendo purificada por você. Ô queridão, ô querida, ô amado,
Você é oliveira, você é produtivo, você não é parasita, você é produtivo e produtividade diversificada. Não, eu só faço aqui, não me pede outra coisa que eu não faço não. Não faço não, eu só faço isso aqui. Não. Eu me lembro que antigamente, hoje não mudou muito, mas antigamente nós tínhamos crentes do coral, crentes da juventude, crentes da banda de música, crentes da orquestra, crentes do departamento A, B, C e D. Só fazia alguma coisa naquele, era uma igrejinha, uma igreja dentro da outra. Vocês não sabem de nada. Como é que era o negócio? O pastor ficava na mão de grupos, cada um dando de um pedacinho. Era crente, não. Eu estou aqui, o que está precisando aí? É para quê? Qual é a área? Que lugar? Não, você tem múltiplas funções de produtividade. Agora, preste atenção. Você não é oliveira brava, que produz fruto ruim, tem que ser enxertada na boa para produzir fruto bom. Você também não é oliveira estéril, que as folhas caem antes da estação e a tornam estéril. Você, como Jesus, você é oliveira verdadeira. Você é frutífero. Agora, irmãos, eu vou terminar aqui a minha palavra aqui na conclusão o seguinte. A síntese da qualidade dessas árvores, qual é a síntese? É que todas elas são produtivas. A síntese da qualidade dessas árvores é que todas elas são produtivas. João 15:8, e nisto o Pai é glorificado, que deis muitos frutos, produtividade, e assim sereis meus discípulos. E Jesus vai repetir no versículo 16, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedistes ao Pai, Ele vos conceda. Meu irmão, aqui não tem sanguessuga. Como é que é? Repete. Sanguessuga não. Tem não. Hã? Não tem não. E também não tem devorador não. Você é produtivo, rapaz. Isso aqui, o texto é incrível. Tem gente que só vem na igreja para receber. E ainda sai reclamando. Na internet, eu dei uma lambada aqui domingo, vou dar outra hoje. Eu quero fazer Irmãos, é um negócio de louco. Me falaram, eu não acompanho isso. O culto está rolando e gente está brigando sobre o culto. Gente brigando. O culto está rolando, o cara está já cheio. Cai fora, rapaz. Sai daí, querida. Linguaruda. Linguarudo só tá para criticar. Malafaia, para de falar de oferta. Luiz Hermínio, para de soltar frases de efeito. Aí entra um outro, cala tua boca aí, irmão. Aí começam a brigar, o culto tá rolando e os caras estão brigando na internet. E mete o pau no culto, e mete o pau no cantor, e fala mal da ordem do culto. Rapaz, o cara parece que... Quando a pessoa paga um ingresso, é porque quer show. A pessoa vai num evento, pagou o ingresso, deixou, por exemplo, eu fui ver, é considerado o Beethoven da atualidade quando ele veio no Brasil. Yannis, é um grego. Ele escolhe os melhores músicos do mundo em cada área, trompete, trombone, trompa, violinos, baterista, percussionistas. Ele traz os melhores caras do mundo e fazem show, ele faz show ao redor do mundo. Ele veio ao Rio de Janeiro, lá no MAN. Eu disse, eu quero ver, porque eu já tinha visto uns 3 vídeos dele. É só música, só orquestra. O cara é um gênio, é chamado Beethoven moderno. Pagou a grana, meu brother. Pode dar o show aí, não desafina não. Não tem desafinação. Sabe? Não tem desafinação. Eu estava num evento naquela época, rapaz, aquele grupo da Hillsong, eu estava em Jerusalém,
E eles estavam gravando um CD num teatro em Jerusalém, ingresso pago. Falei, vamos ver esses caras. Fui com a Elisete, tá? Um teatro monstro, uma baita de uma estrutura. Aí começou, orquestra, tudo pau quebrando, pá, tudo pagou. Adoração a Deus, mas canta bem. Porque eu estou pagando. Aí olha o que aconteceu. Na altura da terceira ou quarta música, o maestro começou, um coral grande, os cantores solistas, uma orquestra. No meio da música ele faz assim, para a música. Vai para o microfone e diz assim uma palavra. Aqui não tem erro. O erro é tecnológico. Vamos voltar ao hino. Eu falei, abusado. Falou, aqui como você, o erro aqui não é nosso. Aqui nós somos exaustivamente ensaiados e vai fazer a coisa assim. Ele deu uma travada no meio do hino, porque deu um problema tecnológico na filmagem. E ele estava com um ponto eletrônico, o cara deve ter avisado a ele. E ele parou a música. Pagou! Você paga um evento? Show! Então pagou, tem que fazer. Você vem para a igreja. Vai receber. Não paga e ainda faz exigências. Como se fosse um agente fora do culto, quando você é um agente do culto. O culto representa as nossas carnalidades ou as nossas espiritualidades. O cara briga com a mulher, vem igual a gato e cachorro no carro, dá tapa na mulher, toma tapa na orelha da mulher, xinga o moleque que está atrás, vem para o culto. Passou o dia todo, não leu a Bíblia, não orou, não fez uma oração. Senhor, hoje tem culto, unge o pregador, abre a porta da palavra, derrama a tua presença. Aí vem para a igreja, vem atribulado, obrigou, xingou não sei quem, bateu em outro, bateu com o carro, bateram nele. O cara chega aqui, senta na cadeira e parece que pagou. Essa mensagem de árvore... Não é de capim não, miserável. Essa mensagem, pastor, estava sem unção, não tinha o que pregar, arrumou um negócio de árvore para pregar hoje aqui. Você ia pregar, eu queria sentir a presença de Deus, porque eu estou aqui. Ainda exige. Eu queria uma mensagem de fogo, de poder, vem aquele negócio de árvore, álamo, e cita e não sei o quê. Ainda bota no feminino, eu tenho que ficar me justificando porque eu sou homem. E tal, e papapá. Rapaz, não gostei desse hino. O segundo hino, eita, essa solista, o terceiro solista, o quarto, que miséria, cara ruim, sei que, o baterista atravessou, coitado, não atravessa nunca, mas vamos lá, estou só usando vocês, por favor. Ele não gosta de, vem reclama do culto inteiro. Eu estou dizendo isso porque, rapaz, o Luiz Hermínio pregando aqui, o cara pregando um mensajão, um culto abençoado, e os caras brigando na internet. O pau cantando, sabe? Um xinga o outro, e tudo crente. Crente em quê? Aleluia! Eu estou na casa de Deus. Eu estou no melhor lugar. Eu estou aqui para ser produtivo. Eu estou aqui para contribuir para que o melhor aconteça. Eu faço parte desse culto. Eu faço parte dessa igreja. Essa igreja depende também da minha produtividade. Ah, meu irmão, a síntese desse negócio aqui, pode ter tempestade, pode ter vento forte, o terreno pode ser árido e difícil, mas querido, se nós estamos aqui, se o Senhor está conosco, independente do tempo, lugar e circunstância, você é instrumento de bênção. Agora escute. Só podemos ser produtivos, independente do terreno, independente se tem vento forte ou não tem vento forte, se tem chuva ou não tem chuva, se é seco, se é deserto, o que for. Nós só podemos ser produtivos. Vou repetir o texto.
Só para você entender, ou melhor, para confirmar. É Deus falando. Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita e a murta e a oliveira, conjuntamente, porém no ermo, a faia, o almeiro e o álamo. Para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor que nos faz no deserto sermos produtivos. Moisés estava certo. Estou com Moisés e não abro. Quando Deus diz para ele, em Êxodo 33, eu vou mandar um anjo para ir com vocês atravessar esse deserto. Moisésão diz lá no versículo 15, se tu não fores conosco, não nos deixes sair daqui. Eu não quero anjo, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero o Deus do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu quero é Deus, eu quero o Deus do Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero o Deus do Salmo 99:1. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Eu quero o Deus de Jó 42:2. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu quero o Deus de Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É Deus, é Deus. Você está vivo nesse deserto. Você sobrevive nesse deserto. Você é produtivo nesse deserto. É Deus, é Deus, é Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele a adoração. Olha, eu não sei qual planta dessa você está sendo representado aqui, mas fique certo, é Deus que faz você ser produtivo no meio de tempestade, no meio de adversidade, em terra seca, diante de luta e vento e fogo, sei lá o que. Deus está com você. Você vai sobreviver, vai passar esse deserto e chegar na Canaã celestial. Se você crê nisso, abre a tua boca, adore a Deus, louve a Deus, glorifique o seu nome. A igreja de pé. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você está feliz nessa noite por essa palavra? Dá um glória ao nome do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, tendo dado graças, Ele partiu o pão e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Eu vou deixar esse aqui como um texto base para aquilo que eu me proponho aqui a tratar com vocês. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos ou a vossa mente, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Aqui na minha introdução, me perdoe aqui os irmãos,
da ADVEC, mas como tem muita gente que nos acompanha de outros lugares do Brasil, do exterior, eu preciso dizer isso aqui nessa introdução. Para mim é muito importante. Eu reconheço que tem pastores que sabem mais a Bíblia do que eu. Eu reconheço que tem pastores que são mais profundos na palavra do que eu. Eu reconheço que tem pastores que têm uma unção de Deus na vida muito mais poderosa do que eu. Reconheço que existem pastores que têm um ministério muito maior do que eu. Também reconheço pastores que têm uma vida mais santa do que eu. Reconheço também que existem crentes, ovelhas, que conhecem mais a Bíblia do que eu. Porque ter título de ministro do Evangelho não significa que você sabe mais a Bíblia do que o outro. Não. Eu creio que tem ovelhas que têm até mais profundidade do que eu. Sim. Tem mais intimidade com Deus do que eu. Eu creio. Só tem uma coisa que as ovelhas não têm mais do que os pastores: autoridade. Autoridade não. Você pode ter mais conhecimento da Bíblia do que os pastores, você pode ter mais profundidade do que pastores, você pode ter uma vida mais santa, de mais intimidade com Deus, ter revelação que nem pastor tem. Isso tudo não tem problema. Isso é fato e eu estou reconhecendo. Mas mais autoridade que pastor, não. Porque isso é um princípio e eu vou tratar mais tarde na mensagem sobre isso. Também aproveito para dizer que eu não sou paraquedista no mundo evangélico. Eu não cheguei do nada. Eu não cheguei agora. E quem é esse cara? Qual é a origem dele? De onde ele veio? Não. Primeiro, eu sou de uma família tradicionalíssima nas Assembleias de Deus. Meu pai foi o primeiro Malafaia a aceitar a Cristo há mais de 75 anos atrás. E depois vieram os seus irmãos e hoje a nossa família tem mais de 300 crentes. A família Malafaia é uma família grande. Eu sou, com meus primos, a segunda geração de pastores e filhos de primos, que também são meus primos, meus filhos, meu filho, é a terceira geração de pastores, tá? Na nossa família. Eu sou de uma família sacerdotal. Importante dizer que durante 30 anos eu servia um pastor. Mesmo sendo conhecido no Brasil e no exterior, programa em rede nacional, eu sou o pastor mais antigo em tempo contínuo na televisão. Agora em maio, dia 5 de maio, completo 40 anos ininterruptos na TV. A Deus a glória. E já tivemos programa dublado em mais de 120 nações do mundo. Programa em inglês. Com a queda da televisão, o advento das redes sociais, eu fui enxugando. Porque não se rasga dinheiro, porque a televisão perdeu muita audiência e as redes sociais passaram a ter essa audiência, então nós diminuímos. Hoje nós estamos na Rede TV, sábado, 9 horas. Tinha programa em rede, diário, nacional, certo? Tinha tudo isso. E servia um pastor durante 30 anos. O meu ministério arrecadava 10 vezes mais do que a igreja Assembleia de Deus da Penha, como era chamada, eu pertencia. Mesmo sendo, abre e fecha aspas para essa palavra, famoso no mundo evangélico, fiz grandes eventos em lugares abertos, 500 mil pessoas em Manaus, 300 mil em Fortaleza, 250 mil em São Luís do Maranhão, 120 mil com greve de ônibus em Teresina, 150 mil pessoas de chuva forte em Porto Alegre. Fiz grandes eventos. Tenho tido assim o privilégio de fazer uma escola de líderes, que nós já investimos nessa escola de líderes 25 milhões de reais, levando gente, pastores e jovens, com pensão completa e hotel por conta do nosso ministério, para poder deixar legado, aprendizado, fazer outros crescerem. Nós investimos nessas escolas que fizemos, ainda continuamos fazendo das LAVEC, mas agora estamos usando mais o templo. Nós investimos mais de 25 milhões para pagar hotel e pensão completa, nessas escolas que fizemos.
Eu estou posicionando vocês agora, porque nós estamos vivendo a era dos famosos anônimos. Ué, se anônimo é famoso, o que é isso? Eu explico. A contradição é proposital. É famoso porque falou alguma coisa na rede social, ou porque tem uma inteligência em alguma área e consegue, né, se expandir em rede social, e aí o povo acredita em tudo que eles falam. Não tem história, você não conhece a história, você não sabe a origem. E quando se trata de reino e de mundo de Deus, quem que está submetido à pessoa? Então isso é uma coisa muito perigosa. E Deus tem me incomodado, porque eu não sou a única, mas eu sou uma das vozes proféticas nessa nação. Então Deus me levantou, e eu sei muito bem porque que Deus me levantou. Não estou dizendo que eu sou o melhor por causa disso, ao contrário, eu te até digo, Senhor, como é que tu me usa? Se eu fosse no teu lugar, eu não me usava não. Eu sou um cara com um monte de defeito, com tanta coisa, mas é graça, não tem explicação. É o favor benevolente e merecido, amoroso de Deus para conosco. Então Deus nos usa por sua grandeza de graça. Eu quero deixar aqui essa palavra aqui na introdução. Eu quero fazer agora uma rápida análise, não a profunda, do texto que eu acabei de ler. Uma análise rápida do texto que eu acabei de ler, de 2 Coríntios capítulo 11. O versículo 1, o apóstolo Paulo, na sua jactância, isso é, ele falando dele mesmo, uma coisa que ele não gostava de fazer, mas é porque ele estava debaixo de pressão de gente, colocando em dúvida o seu ministério apostólico. Então ele vem e dá essa palavra aqui. Olha, tomara que vocês me suportem. Deixa eu dizer mais alguma coisa para vocês. Me suporte ainda. Aguenta comigo. Mesmo vocês, muitos aqui, não me dando crédito. Depois no versículo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito interessante aqui. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. O cuidado de Paulo para apresentar uma igreja santa, pura, que não falsifica o evangelho. A preocupação aqui dele. Depois você chega no versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também vós sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, ou a vossa mente, eu prefiro a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui, que é muito interessante, tá? Muito importante o que o apóstolo Paulo está falando, a preocupação que a igreja estava sendo corrompida por falsos apóstolos. O povo facilmente estava sendo seduzido por falácias. Então, eu temo, eu estou preocupado com o que está acontecendo. Eu estou preocupado que esses falsos obreiros usam a mesma tática de Satanás. Ele está falando de falsos apóstolos que estão deturpando o evangelho. Ele está dizendo aqui, é o que o texto que eu acabei de ler. Temo como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Astúcia é sagacidade, malandragem, esperteza para enganar e envolver a pessoa. Satanás perdeu sabedoria, mas não perdeu inteligência. E ele só usa a inteligência para o mal, porque ele é chamado de maligno, aquele cuja essência do seu caráter é mal. Então ele não consegue usar a inteligência para o bem, ele só usa para o mal. E ele está aqui, o apóstolo Paulo, dizendo que esses obreiros, falsos apóstolos, estão usando uma tática para envolver, para seduzir e para enganar o povo de Deus. Agora ele está dizendo uma outra coisa aqui nesse versículo. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido as vossas mentes. Olha o que é isso aqui.
de alguma sorte sejam corrompida a sua mente. A mente é o único meio eficaz de transformação. Você sente, primeiro você pensa. Você tem vontade, primeiro você pensa. Você vai tomar uma atitude, primeiro você pensa. Você vai agir, primeiro você pensa. Por isso que Paulo, em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A sua mente tem o poder de não aceitar esse jogo do mundo que seduz o homem, porque a tua mente foi transformada pelo poder do Evangelho. Então a mente humana é algo incrível. Vocês já sabem, já ouviram de outros pastores e já ouviram dizer: tirar o povo do Egito foi moleza para Deus. É só descer o seu poder, mandou praga, o pau cantou em cima dos caras e liberou o povo. Agora, tirar o Egito do povo, nem Deus. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade, de livre-arbítrio. Eles não perderam a mentalidade de escravo e não incorporaram a mentalidade de povo de Deus, e por isso foram prostrados no deserto. Então Deus não tem poder de mudar mentalidade, é uma decisão sua. Por isso que tirar o povo do Egito foi moleza para Deus, mas tirar o Egito do povo, nem Deus, por uma questão de mentalidade. E a grande batalha entre a fé e a incredulidade se dá na mente humana. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, a mente dos incrédulos. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos, pela mente, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então é na mente humana que se trava a batalha entre a fé e a incredulidade. Isso é coisa muito séria, meu irmão. O que você está recebendo de mentalidade vai determinar a tua vida cristã, tua vida em sociedade e tuas atitudes. E aí Paulo vai dizer nesse mesmo versículo: eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há no Evangelho. Essa palavra simplicidade lá no grego é aplotes, que significa: eu temo que vocês se apartem da retidão que há no Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, para que o Evangelho não seja falsificado. E aí você vai para o versículo 4. E no versículo 4 está dizendo: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Mas se alguém prega um outro Jesus, Jesus é o Senhor absoluto da igreja, único meio de salvação. Qualquer coisa fora isso é heresia e é bobagem. E aí ele vai dizer uma outra coisa aqui no texto: e se recebeis um outro Espírito que não recebeste. Ele está falando aqui do espírito de confusão. O espírito que não é o Espírito Santo, é um espírito que traz confusão doutrinária para o povo. Não traz paz, não traz base, mas traz dúvida, traz confusão. É essa aqui que é a coisa muito séria. E o apóstolo Paulo, entre o versículo 11 e entre o versículo 13 e 15, ele diz que esses falsos apóstolos, que querem dizer que são apóstolos verdadeiros, mas são falsos, e Paulo chama de obreiros fraudulentos. Por quê? Porque estão falsificando o Evangelho. No dizer de Paulo de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, capítulo 4, versículo 2, falsificadores da palavra de Deus. Isso não é uma brincadeirinha. E aí ele vai dizer uma outra coisa nesse mesmo versículo. Eu estou fazendo aqui apenas uma exegese bem rápida, a interpretação do texto, né?
bem rápida aqui para você. E se você é um outro espírito e um outro evangelho, Paulo está falando do evangelho misturado com legalismo judaico e com vãs filosofias. Evangelho não precisa de muleta. Evangelho não precisa de bengala. Evangelho é a verdade fundamental de Deus para o homem. Não precisa de teorias teológicas nem de ajuda. Ele é soberano. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fico triste. Como é que o povo de Deus está sendo levado por belos discursos de gente muito inteligente e preparada até, que seduz o povo de Deus. E o povo de Deus está sendo seduzido pela falta de conhecimento e de discernimento espiritual. Essa que é a verdade, gente. É incrível como é que o povo de Deus prefere seguir gente que chegou agora, que não tem história, do que aprender com homens fiéis que deram a vida no evangelho e que tem história. Qualquer um que usar técnicas de persuasão arrebata a gente. O pastor vocacionado, chamado para cuidar da igreja de 20, 30, 40 anos, ele olha assim: você não sabe nada, você não está com nada. Um homem de Deus, uma autoridade espiritual, sendo trocada por quem não tem autoridade espiritual. Como é que o povo de Deus segue essa gente? Sabe por quê? Falta de conhecimento e discernimento espiritual. Meus amados irmãos, a questão não é ser oposição a Silas Malafaia. A questão não é ser oposição a pastores. A questão é falsificar o evangelho. Essa que é a questão, irmão. Não é porque alguém é contra mim, não é porque alguém não concorda com o que eu falo. Não, esse negócio aí, porque nós temos divergências em pontos não fundamentais. Não há nenhum problema. Eu não tenho problema com meus irmãos presbiterianos que acreditam na predestinação. Isso não é doutrina fundamental do evangelho. Eu não tenho problema com isso. São meus irmãos, vão para o céu também. Eu não tenho problema com meus irmãos batistas que pregam a segurança da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio nem isso nem na outra. Eu creio na predestinação da igreja, não individual. Aí é outro assunto que não é aqui. Mas eu não tenho problema. Eu não tenho problema, eu apenas defendo aquilo que eu creio. Eu creio em livre-arbítrio, eu creio que ninguém está determinado a nada. Quando a Bíblia fala de predestinação, fala da igreja. Paulo usa plural, não usa singular. Nos predestinou nele, nos elegeu, nos está falando da igreja, é escrevendo para a igreja. A igreja está predestinada ao céu. Os ímpios estão predestinados ao inferno. Israel está predestinado a reconhecer que Jesus é Senhor. 3 áreas da predestinação. Mas eu não quero entrar nisso, que meu assunto não é esse. Mas eu não tenho problema. Não são pontos fundamentais. O problema é a falsificação do evangelho. Então aqui eu vou dizer para você: como você pode identificar os falsificadores da palavra de Deus nesse tempo? Aqui é que começa, eu vou até beber um pouco d'água. Como é que você pode identificar os falsificadores da palavra nesse tempo? Tem várias maneiras, mas eu vou te dar 4 dicas. 4 dicas. Número 1, soberba. Todo falsificador da palavra é soberba. Ele sabe mais do que todo mundo. Ele conhece mais a Bíblia que todo mundo. Não tem ninguém aí no páreo para discutir comigo a Bíblia, que eu engulo todo mundo. Soberba. Mesmo usando técnicas de engajamento, que eu sei o que eu estou falando, para redes sociais, mas no fundo está a soberba.
mesmo produzindo factoides de videozinho para atrair gente para a rede social, a soberba. Está marcado por soberba. Sabe por quê? Porque falsificador da palavra recebe marca do caráter de Satanás. E uma das marcas proeminentes do caráter do diabo é a soberba. É só você ver a analogia que a Bíblia faz a reis, né? Isaías 14, do 12 ao 15, uma analogia com o rei. Subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tu vai ser abatido até a profundeza do inferno. E depois Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 a 17, também uma analogia com outro rei, mostra quem era Lúcifer antes da queda. O aferidor da medida. Lúcifer, antes da queda, se você fosse transportado para aquela era da eternidade e pedisse a Deus qual é o exemplo máximo no teu reino de beleza, sabedoria e poder, Deus ia dizer: olhe para Lúcifer. Ele é o exemplo máximo no meu reino de sabedoria. Ele é o exemplo máximo no meu reino de beleza e de poder. Mas por causa da sua soberba, ele perdeu beleza, ele perdeu sabedoria, mas não perdeu o poder. Ele continua aí agindo. Aí Deus tem seus propósitos. Então, a soberba, minha gente, se tem uma coisa que Deus não suporta é o homem soberbo. Provérbios 17, 18 diz que a soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Provérbios 29 e 23 diz que o homem que é soberba abaterá o homem, mas o humilde de espírito alcançará a honra. Todo soberbo chega a hora de ser abatido. E não é à toa que Davi, no Salmo 19, versículo 13, ele diz uma coisa muito séria: não permita que a soberba se apodere de mim, então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Olha o que Davi está colocando. A soberba não é uma transgressão qualquer, é uma grande transgressão, é a deidade do homem, é o Superman, é o dono da última Coca-Cola do deserto, como eu falo. Sabe mais do que todo mundo, entende mais do que todo mundo. Quando vem um cara com essa conversa para mim, já sei que está com um problema. Quando vem alguém dizendo que sabe mais Bíblia que todo mundo, que ninguém está dentro com ele em debate, que ele conhece mais, pode ter certeza que tem problema, que a soberba é a primeira marca de quem vai falsificar a palavra. A segunda, está linkado com a soberba. Só eles julgam possuir a verdade do Evangelho. Só eles julgam. O que aconteceu aí em 2000 anos de história, não é nada. Agora chegou para consertar as coisas erradas da igreja. São os donos da verdade. Meu irmão, negócio é incrível. Mais de 60 milhões de crentes nesse país. Eu pergunto, eles ganharam quem? Gastaram a sua vida no Evangelho aonde? Os mesmos que menosprezam a igreja, eles estão usando o povo de quem? O povo que não é deles, são usurpadores das ovelhas de Cristo. Metem o pau. E eles vieram de onde? Vieram da Lua? De Marte? Desceram de paraquedas? Eles estão no meio evangélico por causa de quê? Meu irmão, isso é muito sério. Quando você vê alguém como dono da verdade, só ele tem a verdade, tá errado. Igreja de bode, igreja de rato, igreja sei lá de quê, tá tudo errado, tá errado, a igreja tá errada. 60 milhões de crentes, mais de 100 anos de evangelho nesse país, que eu não sou digno nem de tirar a sandália de homens que deram a vida pelo evangelho, para hoje ter uma igreja poderosa nessa nação. Aí vem, olha,
Esquece, esquece. Tá tudo errado aí, nós vamos consertar. Vai ver se eu estou na esquina, gaiato. Meus irmãos, o negócio é feio. Olha, pastores, vocês já tiveram a chance de vocês, agora com a gente. É só rindo. Pastores, vocês já tiveram a chance de vocês, agora com a gente. Nós vamos consertar o mundo evangélico das bobagens que vocês fizeram. Terceiro, já citei, mas é para você observar. Como é que você identifica? Soberba, só eles julgam ter a verdade do evangelho. E terceiro, causam confusão doutrinária. Causadores de confusão doutrinária. Sabe por quê? Quebram princípios da hermenêutica. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Isolam textos e sai da frente e sai de baixo. O povo não tem um entendimento de princípios da hermenêutica, cai igual um patinho na conversa desses caras. E aí fica em dúvida, porque é uma confusão doutrinária. Começa a ter dúvida, e Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, e em todas as igrejas está escrito. Quarta característica, presta atenção isso aqui, eu vou dar 4. Só 4. Não possuem autoridade espiritual naquilo que eles pretendem no reino de Deus. Não possuem autoridade espiritual naquilo que eles pretendem no reino de Deus. Liderar o povo. Ovelha não guia ovelha. Você foi chamado para ser um pastor local? Grande honra. Grande honra. Tu não vai ter galardão menor do que alguém que é pastor internacional ou nacional. Não. Você não vai ter galardão menor, não. Você vai ter galardão segundo aquilo que Deus propôs para o teu ministério para você fazer. Gente querendo estar num nível que Deus não chamou. Quer exercer uma autoridade espiritual sobre a igreja como um todo, não estou falando de denominação, quando não tem. E pior ainda quando é um leigo que quer se meter em questões de autoridade espiritual. Aí a casa caiu de vez. Aí a casa caiu de vez, irmãos. Isso aqui é sério. Guarda essas 4 coisas. Pode vir com discurso belo, pode ter técnica, pode ser inteligentíssimo, pode ter argumentação. Soberba. Só eles têm a verdade. Causam confusão doutrinária e querem possuir autoridade espiritual naquilo que eles pretendem. Não tem, mas querem liderar o povo. Ovelha não lidera ovelha. E se você, pastor, não foi chamado para ter uma liderança na igreja, como uma voz, fique naquilo que Deus te chamou. Porque Deus não está olhando a grandeza do ministério de ninguém. Deus está olhando a obediência e a fidelidade àquilo que Ele propôs para cada um de nós. Se é para aplaudir, aplauda com vontade, por favor. Agora vamos ver o que os falsificadores da palavra estão ensinando. A coisa está apertando devagarzinho o parafuso. Primeiro, você precisa entender o que são princípios e regras no Evangelho. Isso aqui é da máxima importância. Você precisa entender isso. Princípios são os fundamentos, a sustentação das regras. Princípios são atemporal. Princípios não tem a ver com dispensações. Princípios, tanto seja no Antigo e no Novo, é perene.
são verdades eternas. Princípio da obediência, Antigo e Novo Testamento. Princípio da honra, Antigo e Novo Testamento. Princípio de autoridade, Antigo e Novo Testamento. Regras, elas podem ser mudadas, elas podem ser específicas. Por exemplo, várias regras do Antigo Testamento não valem mais para hoje. Foi específica para aquele povo. As regras é para que Deus estabeleceu regras na sua palavra, é para que o povo possa desfrutar de uma vida melhor, na vida emocional, espiritual e material. Se você não entender isso aqui, meu irmão, você começa a confusão. Princípios é o fundamento, é a sustentação das regras. Não tem nada a ver com o tempo. Não tem nada a ver se é Antigo ou Novo Testamento. Isso aqui é o ponto de partida para a gente poder entender. Aí vamos ver o que alguns estão ensinando. Vamos ver aqui alguns erros teológicos. E aqui eu começo a história. Primeiro, o templo não tem valor. Não, o templo não tem valor não. Você tem que entender o jogo astuto que eu vou mostrar para você. Primeira coisa, minam a importância do templo. 60% do dinheiro da igreja é para manutenção do templo. Tu dirigiu que igreja, brother? Tu foi pastor aonde? Então, para mostrar que você está mentindo, tá vendo esse templo aqui? 6.580 lugares, ar-condicionado central. 40% da renda da igreja é para manutenção do templo. E se fosse 60 ou 70? Uma das funções do dízimo é o sustento da casa do Senhor. E daí? E se for 60, 70, 80, e daí? Mas eu estou provando porque quem gosta de falar e de dar conceito tem que se preparar para o contravapor. Dirige igreja, é pastor. Como é que vem aqui dizer? É um absurdo. Eu conheço esse espírito. Esse é o espírito de Judas. Para que esse alabastro? Derramar esse 50? Podia dar esse dinheiro para os pobres. Eu conheço esse espírito. Cobram tudo e caro do povo. Para qualquer coisa que quiser acompanhar. Mas para a igreja é demais. Olha, eu acho que Davi, 1 Crônicas 29, estava errado. A oferta de Davi para construir é um desperdício desgraçado. 131 mil quilos de ouro, 307 mil quilos de prata. Meu Deus, faz a conta, dá bilhão. É mais de bilhão. Para que isso? Não. O templo, a primeira coisa, eu vou te mostrar. Vou te mostrar como é que é feito. Menospreza o templo. Menospreza o templo? Por que a Bíblia me mostra Jesus com zelo pelo templo? Em Marcos capítulo 11, do versículo 15 ao 17, Jesus botou para fora os vendilhões do templo e dizendo, a minha casa será casa de oração. E para você entender o que acontecia, as pessoas chegavam para oferecer um sacrifício, os malandros, o cara chegava para oferecer uma pomba, a rolinha, o cara está com defeito. Eu tenho uma aqui que é boa, me paga a diferença. Ele pegava aquela que dizia que estava com defeito e passava para outra. Mó safadeza. Deus disse assim, que a minha casa será chamada casa de oração. Aí alguém diz assim, mas pastor, nós somos o templo hoje. Uma verdade não anula a outra. É verdade. 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós somos o templo do Espírito Santo. Pastor, não leva mal. Jesus estava falando do templo, mas agora, depois da descida do Espírito Santo, nós somos o templo. A casa vai cair, está precisando ler mais a Bíblia. Está precisando ler mais a Bíblia. Se o templo não tinha importância na época de Jesus, como diz Lucas 21, 37, João 18, 20, Jesus todo dia pregava no templo e ensinava nas sinagogas. Quer dizer que o templo agora não tem mais valor, porque agora nós somos o templo, então vamos embora. Porque Pedro e João, Jesus já era assunto dos céus, o Espírito Santo já tinha sido derramado. Por que Pedro e João subiram a hora nona, a hora da oração? No templo. Para quê?
se o templo não tem mais valor nenhum? Já que eles são o templo do Espírito Santo. Agora para casa cair de vez. Mais de 50 anos depois da descida do Espírito Santo e da ascensão de Cristo, Atos 22:17, Paulo, quando chegou a Jerusalém, foi orar no templo e foi arrebatado. 50 anos depois, mais de 50 da descida do Espírito Santo. Se o templo não tem mais valor, por que Paulo foi para o templo? Preste bastante atenção cuidadosamente. Porque o templo, sejam casas que foram transformadas em templos, ou sejam templos construídos exclusivamente dedicados, porque eles são importantes. Primeiro, as casas foram estabelecidas porque não se podia construir templos. Era uma perseguição. Como é que começou a maior igreja evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus? O templo nas casas. Agora calma, até hoje, tenta abrir um templo na Arábia Saudita. Vai abrir um templo na China e nos países comunistas. Então onde é que se reúne a igreja? Nas casas. Agora preste atenção. As casas que foram transformadas em templos e os templos construídos, porque nós passamos para um outro patamar, se pode fazer um templo, deixa a casa do irmão João, a casa da irmã Maria, e vamos fazer um lugar exclusivo para culto a Deus. Agora, qual a importância do templo? Seja casas ou sejam templos construídos? Para cumprir o propósito da igreja. Só existe igreja onde tem corpo, membros. O que é corpo? Conjunto de membros interdependentes. Quando Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, quando ele está falando, fazendo uma analogia do corpo humano com a igreja, o que ele está ensinando? Fígado, baço, coração, rins, fora do corpo apodrece. Tem que estar ligado. O fígado tem mais de 200 funções, mas ele só presta se estiver ligado no corpo. Não existe igreja online. A igreja tem que ter ligação com outras pessoas. Sejam templos ou casa. Aí tem um outro. Se você menospreza o templo, aí você vai menosprezar uma outra coisa: a autoridade do templo. Aqui é que é o jogo. Tanto casas como templos, quem estava lá não era apenas um povo reunido, era um ministro ou alguém delegado. Autoridade por delegação. Não tem pastor, mas essa igreja está subjugada a uma autoridade. Lá tem um irmão, tem uma irmã que não é pastor, que não é pastora, mas está debaixo de uma autoridade legal. Pastor é autoridade. Tem que ter. Se é templo, se é uma loja, se é uma casa, obedecei a vossos pastores. Ovelha tem que estar subjugada a pastor, senão ela se perde. Está em Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. E vamos ver o papel da autoridade espiritual que está na igreja. Vamos ver? Vamos lá, acompanha comigo aqui. Muito interessante. Muito interessante. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11. Preste atenção, hein? E ele mesmo deu. Deus é que levanta as autoridades na igreja. Os ministérios na igreja são as autoridades na igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Com que objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que
cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós estamos